Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes nesta noite, aqui em Terra Branca, Veracruz, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, sob o tema Deus identifica seus filhos com sua palavra. Leiamos em São João capítulo 1, versículo 9 ao 14, onde disse: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é: Deus identifica seus filhos com sua palavra. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nosso amado Senhor Jesus Cristo nos disse no capítulo 10 de São João, e versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isto é uma identificação das ovelhas de Jesus Cristo. Também em São João, capítulo 10, versículo 14 em diante, diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu, do povo hebreu. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam estas ovelhas dentre os gentios que seriam chamadas e juntadas, escutariam a voz de Cristo do bom pastor, o qual morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e desceu em Espírito Santo, e esteve chamando suas ovelhas, a todos os filhos e filhas de Deus, de etapa em etapa, por meio dos mensageiros que ele enviou à sua igreja, em todos estes 2000 anos que transcorreram, e ainda em nosso tempo continua chamando suas ovelhas, continua chamando seus filhos, a todos os filhos e filhas de Deus. E agora vimos que é por meio dos mensageiros que ele envia que Cristo em Espírito Santo se manifesta, se revela através deles e fala ao seu povo e chama e junta as suas ovelhas. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas escutaram a voz de Deus por meio dos profetas que Deus enviou ao povo hebreu. O apóstolo São Paulo, nos falando da forma em que Deus falou ao povo hebreu, disse em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou ao povo hebreu? Por meio dos profetas. Os profetas enviados por Deus ao povo hebreu eram a boca e voz de Deus para o tempo em que Deus os enviava. E vinham ungidos com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus colocava na boca desses profetas sua palavra, e eles falavam essa palavra ao povo. Vejam também como segue dizendo: a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. E depois de falar pelos profetas do Antigo Testamento, falou por Jesus Cristo, o profeta maior, o maior de todos os profetas, onde estava Deus em toda a sua plenitude manifestado e onde estavam todos os ministérios. Assim que vejam vocês a forma de Deus falar, sempre por meio de um homem, enviado por Deus, ungido com o Espírito de Deus, no qual vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus manifestado, e revelando-se ao seu povo, e falando ao seu povo a mensagem correspondente a cada tempo. Em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, também Deus nos diz a forma em que falou ao seu povo. E também diz que seu povo não quis escutar a voz de Deus, disse. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e endureceram seus ouvidos para que não visse. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não visse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio grande ira do Senhor dos Exércitos. Vejam, Deus por meio do seu Espírito Santo, Deus por meio do seu Espírito, Deus em Espírito Santo, falou ao povo hebreu através dos profetas que ele enviou. Sempre Deus usará um homem, um profeta, um homem com as duas consciências juntas, o qual pode escutar de Deus e pode ver em outras dimensões e recebe a mensagem da parte de Deus. E o Espírito de Deus se manifesta nele e fala ao povo. Assim foi com o povo hebreu e assim é com o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos que Deus, no Novo Testamento, sob o Novo Pacto, falou por meio dos apóstolos e também falou por meio dos 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja gentia, através dos quais Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteve revelado de era em era, falando à sua igreja, e chamando e juntando suas ovelhas, e assim chamando seus filhos, que ele envia para viverem neste planeta Terra. Estas almas de Deus que vêm de Deus, que vêm da dimensão de Deus, da 7ª dimensão, e chegam a este planeta Terra, e nascem em um corpo mortal, corruptível e temporário, para nesta terra fazerem contato com a vida eterna, para que assim possamos viver eternamente, para que nossa alma viva eternamente. Este é o local de contato com a vida eterna, é aqui no planeta Terra. E nós necessitamos compreender o motivo de nossa estadia neste planeta Terra. Há pessoas que não compreendem e dedicam toda a sua vida às coisas terrenas e se esquecem de buscar as coisas de Deus. Mas Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Desculpem-me. Primeiro, para o ser humano, é a vida eterna. Não há nada mais importante para o ser humano que a vida eterna. Cristo perguntou: do que vale ao homem se ganhar todo o mundo e perde sua alma? De nada lhe serviu viver nesse planeta Terra, mesmo que seja um homem multimilionário. Do que valeu ao homem rico, do qual Cristo falou, o qual, quando morreu, foi ao inferno? Do que vale a uma pessoa se tornar uma pessoa muito rica nesse planeta Terra e perder sua alma e ir ao inferno? De nada lhe serviu, então, vir a este planeta Terra e viver esta quantidade de anos que Deus lhe deu para viver. O principal é a vida eterna, e somente a encontramos em uma pessoa, em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como nos disse em São João capítulo 14, São João capítulo 14, aqui Cristo falando algo muito importante, disse no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário que nós obtemos vida eterna e vamos ao Pai Celestial, a vida eterna.
Não há outro caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, assim que não há outro caminho. E ele disse, eu sou a verdade, assim que não há outra verdade, para ir à vida eterna, para viver eternamente. E ele disse, eu sou a vida, assim que não há outra vida eterna. É Jesus Cristo, nosso Salvador. E Cristo, em São João capítulo 5, versículo 24, nos disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Agora vejam como passamos de morte à vida, escutando a voz de Cristo e recebendo-o como nosso Salvador e lavando nossos pecados no seu sangue e recebendo o seu Espírito Santo e assim obtendo o novo nascimento. E assim é como nascemos da água e do Espírito, do qual Cristo falou a Nicodemos. Estes que são nascidos de novo são chamados filhos e filhas de Deus. Estes são os que o receberam. Vejam como lemos no princípio, disse, mas a todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, que para ser um filho de Deus não é por meio de nascer através de um homem e de uma mulher, a não ser, vejam vocês como disse, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento e assim nascemos de Deus, como filhos e filhas de Deus. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve sua palavra, ouve a voz do seu Pai Celestial, chamando-o para produzir nele o novo nascimento, para que nasça como um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus. E assim venha fazer parte da igreja de Jesus Cristo, que é a casa de Deus, a família de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo de Deus, esse templo espiritual que Cristo está construindo, criando. E Ele já criou. É por criação divina que é criado esse corpo místico de Cristo, essa igreja de Cristo, esse templo espiritual. E ele já tem o lugar santo, que corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, já formado, criado. E agora está criando o lugar santíssimo do seu templo espiritual com latino-americanos e caribenhos. Esta é a bênção grande dos latinos-americanos e caribenhos nesse tempo final. E agora vejam vocês, está chamando e juntando suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. Não importa que tenham ido a outras nações para viverem ou a outros continentes, até lá chega a mensagem de grande voz de trombeta com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, como disse Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos. Isso é o que está acontecendo nesse tempo final. Deus está chamando e juntando seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E assim como houve um mensageiro para cada etapa ou era do programa divino no meio da Igreja de Jesus Cristo de Erinheri, e houve um território e um idioma, e houve um povo também. Agora também há um povo, há um território, há um idioma, há uma mensagem e há um mensageiro. O território é a América Latina e o Caribe. O território dos latinos americanos e caribenhos, mesmo que também suba um pouquinho mais acima, e chega até a parte sul da América do Norte. E as pessoas são os latino-americanos e caribenhos, mesmo que tenham ido viver em outros territórios. E o idioma é o espanhol, porque é o idioma principal dos latino-americanos e caribenhos. E outros que não têm esse mesmo idioma, a eles traduz ao idioma deles. Ele chega a mensagem.
E a mensagem é o evangelho do reino, representado na grande voz de trombeta ou trombeta final. É a mensagem do evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E o mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, com a mensagem do evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim como cada anjo mensageiro que Deus enviou à sua igreja de era em era, como também no Antigo Testamento enviou seus profetas e foram a voz de Deus. No Antigo Testamento esses profetas e no Novo Testamento os apóstolos e os mensageiros de cada era foram a voz de Cristo. Para o último dia, a voz de Cristo e a boca de Cristo será seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso é que Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo? Seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer para este tempo final. Por isso é que o que Cristo prometeu fazer neste tempo final, o faz por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E nos fala por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Deus. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá compreender plenamente as coisas que devem acontecer nesse tempo final, exceto aqueles que estarão escutando a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, o qual é o enviado de Jesus Cristo e, consequentemente, é a voz de Jesus Cristo. É o profeta mensageiro pelo qual Cristo estará falando à sua igreja nesse tempo final. É a voz de Cristo para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, e depois para toda a eternidade. É a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio, para esse sétimo milênio onde Cristo estabelecerá seu reino milenial, porque esse é o mensageiro dispensacional, que será o mensageiro da sétima dispensação. E tudo isso cobre o reino milenial com sua mensagem do evangelho do reino. O ensinamento que estará no glorioso reino milenial será o ensinamento de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, com a mensagem do evangelho do reino, porque é a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio e para o século 21 até o século 30 e depois para toda a eternidade. E agora, quem é de Deus, ouve a voz de Deus nesse tempo final. Como os filhos e filhas de Deus de eras passadas escutaram a voz de Deus, a voz de Cristo, através do mensageiro, onde Jesus Cristo esteve manifestado, se revelando ao seu povo, e chamando e juntando as suas ovelhas de era em era. No livro do Apocalipse, encontramos que a voz de Jesus Cristo é o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado, o qual foi enviado a João para dar-lhe a revelação do Apocalipse nessa forma simbólica. E em seguida é enviado à igreja de Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim lhe abrir o entendimento e abrir as escrituras, todos esses símbolos apocalípticos, para podê-los entender claramente, e assim ter um conhecimento claro de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estar escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu enviado, por meio do seu anjo mensageiro, através do qual Cristo estará manifestado, revelado, nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isto é
que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Estas coisas que em breve devem acontecer, e estas foram as coisas que Cristo prometeu que nos daria a conhecer. Diz Apocalipse, capítulo 4. Desculpem. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, disse: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Cristo é a porta. E uma porta aberta no céu é a segunda vinda de Cristo, aberta. Essa porta no céu, ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo sendo aberta, essa revelação no céu, sendo aberto o sétimo selo no céu, sendo aberto no céu este mistério. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vejam, a voz de Cristo nos falando desde o céu nos diz: sobe aqui. E onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, a era de ouro da igreja de Jesus Cristo, a etapa final da igreja de Jesus Cristo nesse tempo final, no qual nós vivemos. E aí escutaremos a voz de Cristo, esta voz celestial, por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Viram que Cristo com esta voz de trombeta diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que acontecerão depois desta, depois que já acontecerem elas passadas. E agora em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, é por meio do seu anjo mensageiro que são reveladas todas estas coisas que em breve devem acontecer, porque nesse anjo mensageiro estará Jesus Cristo revelado, a sua igreja, falando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, no qual Cristo estará manifestado, falando com esta grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor. É a voz de Jesus Cristo no sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no sétimo milênio. Se o deixarmos tal e como está, faltam para algumas pessoas e algumas nações somente 8 meses para começar o sétimo milênio e começar assim o século 21. Mas para outras nações e outras pessoas, falta um ano com 8 meses para começar o sétimo milênio. E, consequentemente, começar o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos disse o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés no Salmo 90, versículo 4. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no sétimo milênio há anos, mas... Desculpe, a humanidade não percebeu de que já estamos no sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem. E agora é para o sétimo milênio, o último dia diante de Deus, que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele e que partiram, e vai nos transformar a nós, os que vivemos, que estaremos escutando a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve nesse tempo final. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem é de Deus, a voz de Deus escutou no tempo que lhe correspondeu viver. E agora nos correspondeu viver nesse tempo final, para o qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Esta é a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E nesse tempo final, os filhos e filhas de Deus estarão escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. É
A voz de Jesus Cristo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. É essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado pelo anjo de Jesus Cristo, e dando-nos assim a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E quem é de Deus estará escutando nesse tempo final a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo por meio do seu enviado, por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim nos abrindo as Escrituras e nos abrindo o entendimento para podermos compreender todas essas coisas do programa divino e assim estarmos atentos, escutando a voz de Deus. Se ouves hoje a voz de Cristo, a voz de Deus, não endureça seu coração. Assim nos disse Deus por meio do apóstolo São Pedro e também São Paulo, e também nos Salmos, e também no Antigo Testamento em outros lugares. Não endureça teu coração como fez o povo hebreu que não escutou a voz de Deus por meio dos profetas que Deus enviou e através dos quais Deus falou. E agora, vimos que Cristo em Espírito Santo esteve falando em todas estas etapas que transcorreram de Cristo até aqui. Esteve falando em Espírito Santo por meio dos seus mensageiros que ele enviou, e os que são de Deus escutaram a voz de Deus nessas etapas passadas. E para esse tempo final, os que são de Deus, os filhos e filhas de Deus, que são identificados com a palavra de Deus para o tempo em que vivem, porque isto é o que nos identifica, porque ouvem a voz de Deus para o tempo em que vivem. Os filhos e filhas de Deus desse tempo final estarão escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem? De seu anjo mensageiro. De Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Vejam a fórmula simples em que os filhos e filhas de Deus são identificados com Deus, escutando sua voz, através do mensageiro que ele envia para o tempo que corresponde viver aos filhos e filhas de Deus, cada um na era que correspondeu viver. E agora, neste tempo final, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E quem estarão escutando esse anjo mensageiro? Os filhos e filhas de Deus. É enviado para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas. Vem para todas as igrejas, vem para todos os grupos, vem para toda pessoa que crê em Jesus Cristo. E para os que ainda não creram, também vem para dar testemunho de todas estas coisas, para que recebam a Cristo como seu Salvador e recebam a vida eterna. E assim, serem identificados com Deus como filhos e filhas de Deus, e Deus identificá-los como seus filhos deste tempo final. Deus identifica seus filhos com sua palavra, com sua mensagem correspondente ao tempo que corresponde. E os que escutam esta mensagem estão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, e são identificados como os filhos de Deus do tempo em que estão vivendo, e recebem o Espírito de Deus, e assim obtêm o novo nascimento. E suas almas são de Deus. Essas almas são sementes de Deus, são filhos e filhas de Deus. Essas almas, mesmo que estejam em corpos mortais, temporários e corruptíveis, mas em breve vamos ter um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês a promessa de Cristo em São João, capítulo 6, para os que creem em Jesus Cristo como nosso Salvador. Se morrerem, não tem nenhum problema. O que morre é o corpo físico. Disse São João, capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
veem que o crente em Cristo, mesmo que morra fisicamente, não está perdido. Ele ressuscitará em um corpo eterno no último dia, que é o 7º milênio. Agora, em que ano do 7º milênio? Não sabemos, mas quando ocorrer a ressurreição, então veremos em que ano se realizou, e então diremos: olhe para o ano que era a ressurreição dos mortos em Cristo. E, consequentemente, a nossa transformação, porque quando os virmos ressuscitados, nós também seremos transformados e teremos um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isto é porque, sendo filhos e filhas de Deus, escutamos a voz de Deus para o tempo em que nos correspondeu viver. Escutamos a voz de Cristo, o bom pastor, por meio do seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos abrindo o entendimento e o coração para compreender todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, as quais estão profetizadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E assim são identificados os filhos de Deus, recebendo a palavra de Deus. São os que escutam a voz de Deus, porque quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Cristo, em uma ocasião em que uma mulher, estando em uma atividade de Cristo, viu Cristo operando, fazendo maravilhas e milagres e pregando, e disse: bem-aventurados os peitos que mamaste. E sabem o que Cristo respondeu? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Isso está em São Lucas capítulo 11, versículo 28. Vamos ver se é aí. Disse 27 e 28, diz: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E agora, vejamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo. Por meio de quem? Por meio do seu anjo. A enviou a João nesta forma simbólica. E esse mesmo anjo é quem Jesus envia à sua igreja quando disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, são bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Ouvem as palavras da profecia apocalíptica, por quê? Porque esta é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviada a João nesses símbolos apocalípticos, e em seguida enviada à igreja de Jesus Cristo. Quando envia Jesus Cristo, envia seu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E agora, nos dá a conhecer estes símbolos apocalípticos, para que assim saibamos o significado deles e as coisas que estão profetizadas nesses símbolos apocalípticos para este tempo final. E agora vejam vocês, onde está a bem-aventurança em escutar as palavras da profecia deste livro? Por quê? Porque estas são as palavras divinas, as palavras de Jesus Cristo, enviadas por meio do seu anjo mensageiro para a igreja de Jesus Cristo para este tempo final. Também, em Apocalipse capítulo 22, nos disse, o versículo 6 e 7, e me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Cristo. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que são bem-aventurados? Porque estão escutando as palavras de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, e estão guardando esta palavra, estão fazendo de acordo a esta palavra que Cristo lhes fala por meio de seu anjo mensageiro, e assim estão obtendo a revelação divina para este tempo final.
E agora viram o simples que é escutar a voz de Cristo? É sempre por meio de um homem, de um mensageiro, que Cristo fala ao seu povo, através do qual Cristo se manifesta e chama e junta os seus filhos, falando a sua mensagem correspondente a cada era. E para nosso tempo, a mensagem Cristo nos dá por meio do seu anjo mensageiro. E esta é a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim, Deus identifica seus filhos do último dia, os identifica com sua palavra prometida para este tempo final. E nos dando sua palavra revelada para este tempo final, e os filhos de Deus, escutando esta palavra, recebendo esta palavra, são identificados como filhos e filhas de Deus. Deus identifica seus filhos com sua palavra. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E vimos como a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo para este tempo final, estará falando aos seus filhos, por meio do seu anjo mensageiro, que é enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o último profeta que Cristo envia, e esse é um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. E o envia e se manifesta por meio dele, e nos fala todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E assim Deus identifica seus filhos com sua palavra, porque seus filhos ouvem sua voz. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Deus identifica seus filhos com sua palavra. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de como Deus identifica seus filhos. Deus identifica seus filhos com sua palavra. E seus filhos se identificam com Deus escutando sua voz, escutando sua palavra prometida para o tempo em que vivem. Palavra que vem por meio do mensageiro enviado por Cristo para este tempo, através do qual Cristo se manifesta e fala ao seu povo, à sua igreja, a seus filhos em cada tempo. E para nosso tempo, vimos quem é o instrumento de Jesus Cristo, através do qual Cristo estaria nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É seu anjo mensageiro, seu profeta mensageiro, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, com o último dos escolhidos de Deus, escutem a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. Seja chamado e juntado no corpo místico de Cristo, e se complete o trabalho de Cristo como intercessor no céu, e saia do trono de intercessão e faça sua reclamação, e reclame tudo que redimiu com seu sangue precioso, e ressuscite os mortos em Cristo, e nós nos transforme. E em seguida nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa de nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de Deus identifica seus filhos com sua palavra. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e passem todos muito boa noite.